Morro mais. Eu não morro mais. Johnny Hooker. Corpo fechado. É legal, né, velho? Aqui arrumando esse cabelinho lindo. Ô, mestre Thales, seja muito bem-vindo. E aí nós temos também a Flores, que maravilha. Olha aqui o Johnny Hooker, corpo fechado. Hoje temos assuntos super interessantes. Vivian, seja muito bem-vinda. Bom, legal, já que já tem gente na sala, nós vamos aqui iniciar, porque nós temos cerca de 30 minutos para bater um papo. Então parei com isso aqui. Deixa quietinho aí, vou botar aqui o som de fundo, que é uma musiquinha suave, para nos manter tranquilos e concentrados. Um detalhe importante na comunicação é, antes de você se apresentar, seja onde for, para um pequeno grupo de profissionais, onde você vai apresentar um novo trabalho, para uma grande plateia, faça exercícios de relaxamento. E a música tranquila ajuda muito. Forte abraço para você também, meu caro. Fico muito feliz em tê-lo aqui conosco. Faz muito tempo que nós não conversamos. E você está evoluindo bastante. Fico muito feliz com isso. Vou abaixar só um pouquinho aqui, que eu estou achando que ainda está um pouco alto. Espera aí. Pronto. Diminuir um pouquinho o som aí para a gente. Pois bem. Meus queridos e minhas queridas, nós temos um detalhe importante para resolver aqui hoje. E qual é esse detalhe? Eu tenho dois temas para abordar, que é como se preparar para uma boa palestra, já que a minha função é levar para você esse tipo de informação, e também como gravar vídeos. E essa questão de gravar vídeos deixa muita gente preocupada, porque eu não sei isso, eu não sei aquilo, nós já vamos conversar sobre isso. Meu caro Mendes, seja muitíssimo bem-vindo. Você que também é professor e dá aí aula de treinamentos diferentes. Pois bem, então nós vamos começar batendo aqui um papo sobre, eu quero falar primeiramente sobre o teleprompter. Por que o teleprompter? Oi Silvana, perdão, você tá bem, filha? Bom te ver aqui, viu? Teleprompter. Vamos lá, o teleprompter, isso é minha opinião pessoal, eu não estou aqui fazendo nenhum tipo de crítica, acho ótimo trabalho vez ou outra com teleprompter, apesar de não gostar de trabalhar com teleprompter. Eu vou explicar para você por quê. Veja, quando nós nos habituamos a trabalhar com teleprompter, Laísa Carvalho, que bom te ver aqui, filha, seja bem-vinda. O que acontece quando eu me habituo, quando eu vou chamar uma palavrinha um pouco esdrúxula, que é vicio, quando eu me habituo a trabalhar com o teleprompter. O teleprompter é algo que você utiliza em alguns momentos. Por exemplo, agora, se eu estivesse aqui falando algo sobre um texto muito grande, que eu necessitasse ter uma grande memória para isso, ou memorização, melhor dizendo, eu teria aqui uma tela onde eu poderia estar lendo e ficaria tudo cheio de legal, passaria a mensagem como se eu estivesse olhando diretamente para você, mas na realidade eu estou lendo o que está sendo colocado para mim ali à disposição. Legal. O porquê que eu considero um pouco perigoso você trabalhar e viciar-se ou habituar-se com o teleprompter. O teleprompter, ele é passivo em termos de cérebro e também é uma memória curta. Então, você está lendo aquele texto, mas não está prestando atenção no sentido de aprender o que está sendo lido, porque você está levando uma notícia. Ou quando você grava um vídeo em que você tem que falar, enfim, uma história inteira e você coloca ali na tua frente. Acredita no que eu vou lhe dizer, a maioria dos vídeos que nós estamos vendo hoje estão divulgando os trabalhos, como por exemplo o meu, que é oratória, comunicação. Todos os professores estão lendo aqui um teleprompter. Aí vem o que eu quero chamar a atenção. E olha que eu já trabalhei com isso, conheço profissionais que trabalharam com isso e é uma dificuldade. No momento em que você passa a ministrar uma aula, seja ela presencial, seja ela como agora nós estamos aqui batendo um papo, é como se fosse uma aula. Inclusive essa ideia do teleprompter surgiu na última segunda-feira, faz 2 dias hoje, onde os alunos, eu tenho um grupo de alunos, que são 15 alunos, e alguns deles, e agora estão em fase final, estão apresentando gravações, trabalhos feitos, gravando vídeos, fazendo vídeos fora de casa, ou seja,
ao ar livre, fazendo vídeos no escritório, que é para a gente fazendo uma avaliação. Jefferson, oh, que bom que você está aí, velho. Então, o que eu chamo a atenção é, ao invés de você se habituar em demasia com teleprompter, procure estudar o tema que você quer levar. É como aqui agora, eu procurei saber um pouco sobre o teleprompter. E o que eu estou falando do teleprompter não tem a ver com a técnica de apresentação do teleprompter, tem a ver com o hábito de você utilizar. E na hora que você estiver diante do público, na hora que você tiver que passar uma aula e o teleprompter não estiver lá, como é que você vai fazer? Você vai ficar lendo? Pô, imagina se eu estivesse falando tudo isso aqui, olhando para aqui, para minhas anotações, e eu estivesse lendo. Então, eu preciso ter noção, através, não só de memorização, porque a memorização também é um outro detalhe que nós falaremos um outro dia. Estou a falar do conhecimento. Você quer fazer uma boa gravação utilizando do teleprompter, tá tudo cheio de legal, você vai utilizar, só tem um detalhe. Mais tarde, quando lhe cobrarem os temas que você abordou nesse teleprompter, ou melhor, nesse vídeo que você gravou, você tem que ter o conhecimento para poder responder. Lembrando que o ser humano não é obrigado a saber tudo, mas se eu faço propaganda de alguma coisa, de algum produto, de um curso, eu devo saber, no mínimo, tudo sobre aquele curso. Isso é o mínimo que eu tenho que saber. Então, o que adianta eu estar lendo no teleprompter? Vou repetir para você que está aí. O teleprompter é uma ferramenta de boa utilidade. Entretanto, é uma utilidade passiva. Você está lendo, a tua memória daquilo que você está lendo é uma memória curta, você vai lembrar durante alguns minutos, quiçá até um dia, depois vai esquecer, porque você não está estudando, aprendendo, você está apenas lendo. É como eu estar aqui na frente de um receptor de televisão, eu estou falando, estou lendo as notícias da noite, como faz o Bonner, aí numa rede de televisão, e por vezes aparece lá o teleprompter para ele, que são notícias que aparecem, às vezes até notícia de último momento, de última hora, e que aparece ali que ele está lendo. É muito bom? É, mas repito, cuidado com o exagero do uso do teleprompter, sem falar nas pequenas armadilhas que nós estamos vendo aí no mercado. Antes de adquirir o aparelho, antes de você comprá-lo, porque nas fotografias eles parecem, sabe, do tamanho do teu notebook, e não são assim, eles são menores, e por vezes você não consegue enxergar, a depender da distância que você está do teleprompter, você não vai enxergar as letras. Além disso, o aparelho teleprompter precisa que você tenha ou um celular ou um tablet, que você coloca na parte de baixo, que vai refletir no espelho, onde está a tua câmera aqui atrás, vai refletir no espelho para que você possa ler. Se você refletir, como eles indicam lá, com o teu celular, as letras ficarão pequenas. Sendo pequenas, você vai ter dificuldades para ler, a depender da distância que você esteja. Portanto, fiquemos ligados nesses dois aspectos. No aspecto da tecnologia em si, como ele funciona, e principalmente, cuidado com a armadilha da faquinha de 2 gumes. Não se habitue achando que o teleprompter vai salvar a tua vida, porque depois, em determinados momentos, onde você vai precisar estar ali espontaneamente, onde farão perguntas que você deverá responder, e aí, de repente, você não terá condições de responder, porque você é também um pedaço do teleprompter. E aí não é legal. Então é bom que a gente, quando vai fazer uma pequena apresentação, uma grande apresentação, não importa, que a gente saiba o que vai falar. Pois bem, meu caro, eu também, exatamente essa é a palavra, Mendes. Nós devemos ter o cuidado para não ficarmos refém do teleprompter. Eu vou dizer agora aqui uma historinha que eu nem queria contar, mas eu conheço, aliás, há muitos anos que não o vejo. Nós trabalhamos juntos numa instituição chamada Sebrae. Haviam lá mais do que 1 ou 2 professores de oratória, tendo em vista que a demanda era muito grande. Então, o que acontece? Já naquela época, isso tem mais de 10, 12 anos, 15 anos, havíamos lá um professor que utilizava do teleprompter nas suas divulgações. Ele, inclusive, ensinava alguns alunos a utilizar o teleprompter. Mas ele próprio, dando aulas através, veja, aquela época não eram aulas como hoje, em que você tem uma sala, em que você vai e trabalha com a sala. Naquela época, você gravava. Diga aí, Gorete, seja bem-vinda. A professora Aruzi, que muito bom, chegou aí agora também, agradeço pelo apoio, fico muito feliz em tê-la aqui. Então esse professor, ele ensinava inclusive, e eu lembro que ele foi ministrar aulas
para uma instituição e eram aulas gravadas. E ele gravou a maioria dessas aulas com um teleprompter. Ou seja, você tem o texto diante dos teus olhos, você está lendo e está fazendo. Sendo que essas aulas buscavam ter alunos para aulas presenciais. E ele teve grandes dificuldades, porque ele lia no teleprompter e mais tarde, na hora de dar a sua aula, ele tinha dificuldades que ele não lembrava de tudo que ele tinha lido. Então é um exemplo que pode parecer banal, mas isso acontece. Então vamos evitar o uso excessivo do teleprompter. Seja mais espontâneo, aprenda a trabalhar com o teu produto, conheça o teu produto de cabo a rabo. Se é o teu curso, você deve saber tudo a respeito do teu curso. Quando houver alguma coisa que você não saiba, fica tranquilo, porque muito provavelmente não deve ser algo que pertença diretamente ao curso. Então é tranquilo. Ali nós temos aqui o Pablo, seja bem-vindo. Constantino também está chegando aí, que legal. Fico feliz em tê-los aqui conosco. Pois bem, vamos aqui dar uma refrescada na garganta. Repito, eu não estou criticando o teleprompter, nem como aparelho, nem como eletrônica, nem como auxílio para poder levar notícias. Só não exagera, para você não perder a tua espontaneidade. Como disse aqui um dos nossos, desses que estão aqui nos vendo hoje, cuidado para não sofrermos ali, ficar refém disso daí. Pois bem, eu separei aqui alguns temas, desses temas que eu quero mostrar para vocês agora tem a ver com você gravar ou estudar para fazer boas palestras. Isso é muito importante, eu vou mostrar para vocês aqui agora o que eu anotei, e cada uma dessas anotações eu vou rapidamente fazer um comentário para que nós possamos ficar dentro do nosso tempo, que é de 30 a 35 minutos, como sempre foi feita a nossa proposta. Quando nós temos um convidado, uma convidada, o horário passa um pouquinho, tá legal? Então vamos lá. Primeiro detalhe importante para quem quer fazer gravações espontâneas sem utilizar o teleprompter. Vou repetir isso 1000 vezes. O teleprompter pode ser... Oi, Cláudio, seja bem-vindo, meu velho. O teleprompter pode ser uma armadilha. Então vamos lá. Eu anotei aqui, planejar o seu conteúdo. Gente, qualquer pessoa que queira hoje fazer uma apresentação, que queira fazer uma palestra ou que queira gravar um vídeo e que não vai usar o teleprompter, precisa ter o conhecimento daquilo que vai falar. Ou seja, tem que haver ali um script, tem que haver um planejamento daquilo tudo que vai dizer. Nós vamos ter o início, o meio e o fim. Eu já expliquei em outras aulas, aqui é uma live, não é uma aula diretamente, mas é para que todos possam compreender, porque o que acontece? Se eu tenho ali algumas palavras-chave do meu trabalho, nada vai me atrapalhar. Por exemplo, eu coloquei aqui planeje, eu já sei que eu vou falar sobre planejar o trabalho que eu vou apresentar. E agora nós estamos recebendo aqui a visita da senhora Socorro Casado. Eu fico muito feliz em recebê-la aqui. Ela representa o estado de Pernambuco, lá na capital do Recife. Muito bem, querida, seja muitíssimo bem-vinda. Você que gosta de falar em público, eu estou chamando a atenção para quando nós vamos gravar vídeos. Gravar vídeo significa conhecer o assunto para evitar o quê? O uso do teleprompter. Claro que nós vamos usar algumas vezes, mas não devemos nos habituar apenas com teleprompter. Então a primeira coisa que eu faço, planejei, começo, meio e fim, já sei o que eu tenho que fazer, já conheço o assunto, as palavrinhas vão me auxiliar a seguir uma regra, a seguir um script, para que eu não me perca pelo meio da história e ficar sem saber o que eu estou falando. Tá legal? Conheça o público-alvo, como é importante nós sabermos para quem nós vamos falar. Se eu estou falando para um grupo de técnicos, engenheiros, eu vou procurar usar uma linguagem com estatísticas, números, enfim, coisas que os próprios engenheiros gostam e conhecem. Se não for uma turma de engenheiros, for uma turma de advogados, eu também vou procurar saber uma linguagem mais jurídica ou jurídica para que eu possa me identificar com esse pessoal. Aliás, é muito importante que o orador fique atento para detalhes como, por exemplo, ele saber se colocar. Mas o que nós estamos falando aqui agora não é de uma palestra ao público. Nós estamos falando de como gravar vídeos sabendo o que eu vou falar. Então, para quem eu quero levar esse vídeo? A realidade é essa.
Para quem eu quero levar? Que público vai assistir esse vídeo? Aí você vai responder, bem, o público vai atingir todos aqueles que me assistem, tá legal. Agora, nós sabemos que as redes sociais, por exemplo, como o Facebook, nós temos também o Zap Business, Facebook, etc. Eles têm um público-alvo, eles vão lá buscar aquelas pessoas que interessam por aquele assunto. Então, se você está falando de comunicação, está falando de oratória, lá o próprio sistema vai procurar o público-alvo. Mas é importante que você saiba para quem você está dirigindo esse vídeo, para que as pessoas que assistirem possam compreender a tua linguagem. Opa, Rosana, seja bem-vinda aí, filha. É Rosana Rosa Pedreira. Gente, eu peço desculpa às vezes que eu não consigo identificar o nome, porque a gente diminui, resume, coloca ali, põe no diminutivo, enfim, fica meio complicado. Pois bem, aí o que eu anotei aqui também para que a gente possa continuar? Seja claro e conciso. Por exemplo, eu aqui estou explicando até demais. Não há essa necessidade. Nós podemos ser mais assertivos, mais objetivos. Então, um vídeo, para que não fique muito longo, para que as pessoas não fiquem ali, poxa, nunca mais acaba, como é o caso das lives de 1 hora, 1h30, que eu prefiro sempre 30, 35 minutos, principalmente quando eu estou sozinho. Quando a outra pessoa e nós estamos batendo um papo aqui é diferente. Então, sejamos concisos. Gravar vídeos é importante ser claro e conciso e manter a atenção do telespectador. Olha a lindinha chegando aí agora. Que maravilha, fico feliz. Portanto, é importante que você tenha em sua cabecinha quais são os detalhes para gravar um vídeo que fique interessante e que você não tenha que repetir várias vezes. Repetindo para você, como eu estou fazendo aqui, sem usar o teleprompter. Eu estou falando de você ter em sua mente um script para poder fazer uma boa gravação. Lembrando também que uma boa gravação tem a ver com a iluminação, tem a ver com o som que você vai utilizar, entre outras coisas. Essa parte técnica você tem que conhecer ou ter alguém que me possa auxiliar. Eu estou falando do que você vai apresentar aqui agora para o teu público, o que você está gravando. Muito bem, vamos praticar a entonação e a expressão facial. É muito importante que a gente faça, por exemplo, essa semana eu vi um exemplo em que, infelizmente, a gente dá risada, mas não deveria dar risada. O camarada estava passando uma notícia que deveria ser uma expressão triste, porque era sobre mortes, e ele estava rindo, porque ele achou engraçado a forma como aquele fato ocorreu. Eu não sei o que ele achou engraçado, mas ao dizer, olha, 4 pessoas morreram num acidente, e ele começou a rir, desse jeito como eu estou rindo aqui agora. Claro que não fica legal. Imagina você estar levando uma notícia triste e estar rindo ao mesmo tempo. Quem estiver assistindo esse vídeo vai pensar, esse camarada é meio maluco. Então é importante que a gente use as expressões faciais, inclusive o tom de voz, para chamar a atenção de quem vai assistir ao nosso vídeo. Espero estar sendo claro e conciso com vocês também. Pois bem, detalhe agora muito importante, dos alunos que na última segunda-feira apresentaram vídeos, muitos ficam olhando assim, para a gente, ou seja, para a própria figura, para a própria imagem que está tendo aqui. Não é assim que funciona. Claro que por vezes eu estou aqui vendo se tem alguém que escreveu, acabo olhando, mas nós precisamos olhar e ter o contato visual. Para onde é que eu olho quando eu vou gravar um vídeo? Eu olho diretamente para a câmera, tá aqui, ó. Você está vendo meu dedo aqui, ó, tá aí apontando onde está a câmera. Você identifica qual é das câmeras, que há celulares, aparelhos celulares ou câmeras que tem ali alguns pontos de referência. Você tem que olhar para a câmera. Saúde emocional, que maravilha. Muito bem, gosto muito desse tema aí. E até podemos fazer uma live um dia desse sobre isso, depois fale comigo aí. Então o que acontece? Eu devo olhar para aqui para manter esse contato. Olha, quando eu falo com você que está me assistindo, olhando para a câmera, a impressão que você tem aí, agora eu estou chamando a atenção, pode ser até que não tenha essa impressão, é de que você está, o que eu estou falando diretamente contigo. Lembrando também que nós devemos utilizar sempre você, tu, etc. Ou seja, sempre na primeira pessoa, evitar nós, vocês, porque aí você dá a impressão que está falando para muita gente. E no vídeo nós devemos estar falando para uma pessoa. Tá legal? Evita falar para a mulher ou para o homem, a não ser que sejam nichos. Você tem um produto só para as mulheres, você tem um produto só para os homens e tem que falar dessa maneira. A notícia pertence mais para as mulheres do que para os homens. Do contrário, utilize pessoa, personalidade, personagem, etc, etc, etc. Edite e revisa. Gente, é muito importante.
E não caia na armadilha de dizer, depois no final, quando deu errado, e eu já fiz isso milhões de vezes, inclusive palavras que eu li, de repente, vibe. Ah, eu não estou nessa vibe. E eu escrevia VIB ou VIP, um negócio desse. O pessoal caía na risada depois tirando onda, mas qualquer um de nós pode ser vítima dessas palavrinhas misturadas português com inglês ou com estrangeiras, o cara se confunde. Então, toda vez que fizer um texto para memorizar, aprenda com o texto, não queira decorá-lo, que não vai funcionar. Aprenda o texto. Se coloque no lugar daquele texto. Imagina você em alguma situação em que você vai lembrar daquele texto. Também existe técnica para isso, que não é o momento para que nós possamos abordar, mas um dia desse nós teremos uma aula onde eu vou explicar como é que eu faço para memorizar um texto através de imagens, que é o que o cérebro guarda. Tá legal? Então, nós vamos editar e revisar bem esse texto para que nós possamos, na hora de nos apresentar diante da câmera, saibamos o que vamos falar. Pronto, então nós já temos aqui 2 temas eliminados com 20 minutos de live. Nós já falamos sobre o teleprompter, que não devemos utilizar sempre, e falamos também de como nós podemos gravar uma boa ou um bom vídeo através de memorizando, etc. E agora nós vamos falar um pouquinho a coisas semelhantes, que é a palestra. Gente, eu também quero deixar claro para vocês uma coisa. Deixa eu beber um pouquinho d'água. E já continuo, tá bom? Eu também tenho sede de vez em quando. Quero falar até um pouco mais pausado. A maioria dos alunos que eu tive nesses últimos 27 anos, deixa eu deixar claro, a maioria, não significa todos, mas a grande maioria, que me procuraram, não tinham intenções de serem palestrantes. Alguns até hoje são palestrantes. Outros são, inclusive, professores de oratória. Até melhor do que eu, os caras são bons demais. Mas foram meus alunos. Então, o que acontece? A maioria desses alunos procura um professor, um curso de oratória, não é necessariamente para falar em público. Quando nós falamos aqui falar em público, muitos imaginam estar diante de uma grande plateia, ou numa sala de aula cheia de alunos, ou cheia de pessoas, ou colegas do trabalho, ali ele fecha os olhos e fica imaginando isso tudo. Quando nós falamos em falar em público, a maioria dos alunos querem, na realidade, sair da inércia, sair como é que eu explico? Dessa situação de ser tímido. Sabe, aquela figura que chega, por exemplo, como aconteceu comigo, vou falar de mim rapidamente. Quando eu era bem jovenzinho, minha mãe dizia, Toninho, vai lá na padaria buscar o pão, ou vai no açougue buscar carne, ou vai aqui a colar. Pronto. Quando eu chegava na padaria, a depender do horário que eu chegava para pegar o pão, porque como vocês sabem, no geral, a padaria tem 2 horários de soltar o pão. É pela madrugada, manhã, né, para o café da manhã, e no fim de tarde, muitos aqui dizem o café da noite, e lá no sul nós falamos o jantar. Mas o pãozinho faz parte da mesa do cidadão brasileiro. Então, eu ia buscar o pãozinho na padaria, por exemplo, de manhã, e quando eu chegava lá, eu via no balcão da padaria alguns colegas, alguns amigos, alguns conhecidos, não eram amigos. E eu queria me aproximar, eu queria falar bom dia, como vai, tomar um cafezinho juntos, trocar ideias, mas não conseguia, porque eu era tímido. Então, as pessoas que me procuram, na realidade, querem situações como essa. Você imagina, você é convidado para uma festa de alguém que você gosta. Eu vou falar do meu caso, de uma mulher, ela me convidou, isso aconteceu comigo também. Eu fui para essa festa de aniversário, chego lá, não conhecia ninguém, fiquei isolado no canto, sem ter coragem de conversar com ninguém, cheio de timidez, cheio de medo de ser visto. Enfim, são situações as quais, enquanto jovens, adolescentes enfim, até por mais idade, nós temos essa dificuldade. E aí, o que esses alunos querem? Passar dessa situação, querem se comunicar de forma mais ativa, querem chegar numa festa de casamento, contarem uma anedota, uma piada, brincarem, falar com as pessoas, querem chegar num ponto de ônibus, numa estação de metrô, antes de adentrar e perguntar para alguém na rua, eu preciso chegar em tal lugar, sabe me explicar qual é o ônibus, qual é o metrô, enfim, e por vezes isso não acontece. Então, a maioria dos alunos querem, primeiro, ter a possibilidade de bater papo com as pessoas que convivem ao seu redor. Colegas de trabalho, vizinhos,
parentes distantes que podem encontrar uma vez ou outra, enfim, nessa direção. E esses alunos atingem uma postura, uma evolução tão grande, porque nós trabalhamos com a maiêutica socrática, e vão descobrindo a sua missão, vão descobrindo o seu talento, vão descobrindo o seu dom, e descobrem também que gostariam, na verdade, de fazer grandes apresentações. Então é quando entra, na segunda-feira nós discutimos isso. Então como é que eu faço uma boa palestra? Primeiro você tem que ser uma pessoa que leva um certo ânimo, um certo humor, uma certa alegria. Isso faz parte e isso tem a ver com cada um de nós. Isso não é uma receita de bolo, que você lê a receita, bota lá uma xícara disso, uma xícara daquilo, mexeu tudo e jogou lá no forno. Não é assim. Cada pessoa tem o seu estilo, cada pessoa tem o seu jeito de ser. E é esse jeito de ser que nós vamos lapidar. É como se você fosse um diamante, uma pedra bruta, um diamante bruto, e nós vamos lapidar devagarinho até que essa pedra fique cúbica, ou seja, ela está lapidada, brilhando, e dali para frente vai lapidar cada vez mais, porque o aprendizado é eterno. Nós não deixamos de aprender nunca. Pois bem, vamos lá, definir o objetivo. O que eu quero com a minha palestra? Eu quero levar conhecimento, e eu quero levar divertimento, e eu quero levar o quê? Aí eu já sei o que eu quero, o meu público eu também já conheci, e eu vou então me preparar para levar exatamente o que eu quero. Depois que eu conheci esse público um pouquinho melhor, aí já atuando ali, eu já recebi informações, já tenho algum perfil ou alguns perfis de pessoas ali dentro, eu vou procurar, atenção, um detalhe que eu estou esquecendo, lembrei agora. Eu faço assim, antes da palestra, eu já estou no local onde essa palestra será feita. Eu fiz recentemente uma palestra aqui numa grande instituição do governo, e eu cheguei lá 1 hora antes, primeiro para ver se estava tudo cheio de legal com os aparelhos que nós iríamos utilizar. O microfone auricular, o som se está saindo bem, se a voz não está soprando, se não está explodindo, por causa do som ser alto demais, se todos estavam me ouvindo, se as imagens que estavam sendo transmitidas estavam sendo vistas, porque eu estava num palco em que você faz uma presencial, mas ao mesmo tempo até longe. Muito legal, bom pra caramba. Eu gostei de fazer lá. Então, você faz o teste, eu chego lá 1 hora antes. As pessoas que vão chegando, aí você aproveita a oportunidade. Vai chegando, por exemplo, chegou a Denise. A Denise chegou e eu conversei com ela e ela me disse, eu estou na região X do estado, eu sou assistente social, estou aqui para fazer um curso, nós estamos agora participando disso, etc, etc, etc. Então já guardei o nome Denise. Depois chegou o Geórgio, chegou também o Giorgio, com J, com G, Giorgio, chegou o Giorgio, que mais tarde deu um show lá muito legal, gostei bastante, então já guardei os nomes. E o que acontece? Eu já conheço o meu público, estão chegando pessoas que estão confirmando que aquele público é aquilo mesmo, e durante a palestra eu vou chamar a atenção sobre, ali nós temos o Rony, seja bem-vindo. Nós então vamos chamar a atenção dessas pessoas, tipo assim, então Denise, não é verdade, você não acha legal? Por quê? Porque você já sabe o nome dela, você já trabalhou com ela ali antes da palestra, com 2, 3 palavrinhas, ela já lhe conheceu ali, já achou simpático. Você tem que ser uma pessoa que saiba cativar as pessoas, fazer rapport, etc., que também é outra situação que um dia desse a gente vai explicar melhor. Portanto, você envolve aquela situação, começa aí a introduzir uma situação envolvente. Se souber e puder, vai contar um pouquinho de histórias. Cuidado com as histórias sobre histórias alheias. Se possível for, conte sobre você mesmo. Se for algo engraçado, sobre você mesmo. Se tiver que rir, ria de você mesmo. E aí você não se compromete com ninguém e fica simpático diante dos olhos de todos. Pois bem, vamos aqui dar sequência, porque nós já estamos aqui praticamente com 30 minutos, gente, como passa rápido o tempo, e eu prometi que eu faria 30, no máximo 35 minutos. Ferreira, seja bem-vinda. Pois bem, devemos utilizar de recursos auditivos, olha o que eu anotei aqui, se apropriado, inclua recursos audiovisuais, como slides, gráficos, vídeos e demonstrações práticas. Tudo isso eu levei, botei lá. Você tem na mão um aparelhinho, um controle remoto que você bota para frente, bota para trás, vai para o lado, vai para aqui, vai para onde você quiser. E você mantém, então, o público atento com fotografias, com slides, com temas, dentro, naturalmente, do tema principal que você levou. Portanto, fazer uma palestra depois que você... Outro detalhe importante, ainda bem que eu lembrei.
Eu tenho visto propagandas de alguns profissionais dizendo assim: venha ganhar de 10 a 15 ou 10 a 12 mil reais por hora fazendo palestras. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Se você for o Antônio Fagundes, você vai ganhar até mais. Se você for vou botar aqui um outro nome assim, o jogador de futebol, o Neymar. O Neymar para de jogar e resolve fazer palestra. Se você for o Neymar da vida, quiçá você vai ganhar bem mais do que 12 mil reais por hora. Não sendo assim, se você for um pobre mortal como eu quero lhe dizer o seguinte, presta atenção. Para chegar ao ponto de ganhar 10, 12, 15, 20 mil reais por hora, meu caro, você vai ter que trabalhar muito, vai ter que estudar muito, vai ler muitos livros, vai investir para fazer isso, vai fazer muitas apresentações, adquirir muita experiência para depois você pensar assim, maravilha, eu já estou ganhando 1.000 por hora, que não é fácil. E quando eu falo 1.000 por hora, não é uma hora cheia, é você ficar lá 2, 3 horas, porque é o detalhe que você vai precisar. Agora, ganhar 1.000 reais numa palestra, e eu por acaso recebo perto disso, um pouco mais, um pouco menos, uma pela outra vai dar nisso aí, mas não é fácil, eu estou nisso há 27 anos, fazendo palestra há mais de 15. Então é importante que a gente tenha essa sensibilidade. Mestre Gabriel, seja bem-vindo. Que você, para ser um bom palestrante, para ser um palestrante reconhecido, vai trabalhar muito. Não é pouco, não. Rafael Almeida, meu querido amigo, que bom te ver aqui, velho. Faz tempo que não lhe vejo. Portanto, gente, chegando perto aqui do nosso fim das informações a respeito de como fazer uma boa palestra, diga, meu velho, fico feliz em vê-lo aqui. Cuidar da linguagem corporal. Nós devemos, sempre que possível for, ter uma postura erecta. Olhar sempre que possível nos olhos das pessoas, seja na primeira fila da apresentação, seja lá atrás, numa sala com pessoas que você esteja apresentando um trabalho, numa sala de aula com os alunos que estão lhe vendo, lhe ouvindo. É importante que a gente faça esse contato visual, que tenhamos uma postura adequada, ou seja, uma postura erecta. E ao sentarmos, cuidado com posturas de sentar assim, todo esculhambado, que não pega legal. João Carlos, seja muito bem-vindo, meu velho, feliz em vê-lo aqui. Portanto, são alguns detalhezinhos importantes quando você faz uma palestra. Lembra que no início nós falamos de como gravar vídeos? Tem a ver com isso também. Uma mexe com a outra. Interaja com o público, coisa que eu faço automaticamente. Não sei fazer um trabalho presencial sem provocar o público, que eles reajam, que eles falem comigo, que eles façam perguntas, ou então que simplesmente eu convido para vir ali à frente para fazer um aperto de mão, mostrar como é que nós devemos apertar a mão, como é que nós podemos olhar e aproximar das pessoas, enfim, algumas dinâmicas que eu também levo com o curso, e é importante, nessa palestra eu faço a mesma coisa para que as pessoas se sintam mais à vontade e começam a relaxar, e às vezes até fazer perguntas que não estavam fazendo por receio. Sabia que acontece isso? Às vezes a gente quer fazer uma pergunta e fica meio cabreiro ali, meio que com medo, meio que com timidez, e acaba não fazendo pergunta nenhuma. E é ruim, né? Cícero, que legal, velho, seja bem-vindo. Então, chegando pertinho aqui do nosso finalzinho, depois de interagir com o público, quero chamar a atenção, faça uma conclusão impactante. É uma frase que você pode levar relacionada ao teu trabalho, dizendo, enfim, que aquilo tudo que você está fazendo ali é fantástico, sensacional e que aquele público é maravilhoso. Fico muito feliz em tê-los todos aqui. Aí o Guto chegando agora aí, que é advogado, fico feliz em vê-lo por aqui, Guto. Advogados também precisam saber se colocar muito bem, eu conheço a maioria dos advogados, são bons nisso, sabem fazer, até por uma questão de que são obrigados, eles estão assistindo às aulas dentro dos tribunais, estão assistindo e fazendo também alguns seminários que fazem, imitando lá o júri, eles fazem isso daí. Gente, era esse tema que eu tinha para fazer para vocês, lembrando mais uma vez, cuidado com o teleprompter, não caia nas armadilhas, o teleprompter é muito bom, mas não é a salvação de tudo. Procure estudar, aprender sobre o assunto. Por exemplo, o advogado que está aqui agora, o Guto, se ele vai defender um réu diante do júri, será que ele vai ter que ter um teleprompter para ler o que ele imaginou falar lá? Não vai funcionar. Então é importante que você esteja preparado. Pergunta ao Guto se não é verdade, se ele vai defender o réu diante do júri, se ele vai ter um teleprompter para ler o que ele escreveu na petição, para chegar ali na frente do júri e falar. Não, ele vai ter que ter o conhecimento e saber desenvolvê-lo para que aquele júri seja influenciado ou alertado, ou enfim, para poder salvar o seu cliente. É por aí nessa linha. Tá bem, gente?
Eu quero agradecer de coração, ó, o coraçãozinho que hoje eu não faço, tá? Não sei se tem alguém para fotografar aí, acho até que não tem. E lembrando que na próxima quarta-feira, de hoje a 8, nós teremos, no mesmo horário, das 19 horas, nós vamos ter aqui um convidado ou uma convidada. Eu não estou com a agenda aqui, porque deu tilt aqui no meu aparelho, um pouquinho antes da nós iniciarmos, e a minha agenda sumiu. Mas está aqui no computador, eu vou encontrá-la com certeza. Então desejo a vocês todos, a todos aqui que estiveram conosco, e mais aqueles que irão assistir o vídeo depois, uma boa noite, tudo de bom, muito obrigado por ter nos acompanhado. Rafael, meu velho, um grande abraço, São João, estamos aí para bater aquele papo, e olha, feliz semana, até domingo.